Fala galera, aqui é a professora Ellen Milene do Decifrando. Nós vamos fazer um vídeo de questão de geometria espacial. Se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever e curtir o nosso vídeo. Um cone de revolução tem altura 8 centímetros e está circunscrito a uma esfera de raio 2 centímetros. Determine, letra A, o volume da esfera. Letra B, a razão entre o volume da esfera e o volume do cone. Muitas vezes a gente lê um exercício e se depara com alguma palavra, com alguma expressão que a gente não sabe o que significa. E muitas vezes temos a tendência de achar que não vai dar para resolver a questão porque tem lá um conceito que você não conhece, não lembra, ou uma palavra que você não sabe o que significa. Nesse exercício, por exemplo, muita gente, a hora que lê cone de revolução, pode dar aí, ficar meio confuso com o que é o cone de revolução, ou quando fala que está circunscrito a uma esfera, pode fazer assim, eu sei que eu tinha que saber o que é isso, mas não lembro agora, ou então achar que a questão é muito difícil por causa desses termos que você não conhece. Bem, o que eu quero dizer é, ao invés de você ficar ali olhando para os temas olhando para as palavras que você não conhece, olhando para os termos que você não conhece, observe na questão aquilo que você sabe fazer. Isso é mais importante, é valorizar o que você sabe e não ficar se atendo aos detalhes, ou às palavras, ou aos termos que você não sabe, ou às solicitações da questão que você não sabe o que fazer. O que eu quero dizer com isso? Observe, por exemplo, então, nessa questão. O item A pede o volume da esfera. Essa é a solicitação do item A. O que você vai ter que resgatar aí na sua memória? Como é que se calcula o volume da esfera? Bom, você sabe que tem uma fórmula para isso, nós já vamos falar dela aqui. Mas o que eu quero dizer é, se você se atém ao cone de revolução, ao estar inscrito a uma esfera e não termina de ler e não olha o que está pedindo, você talvez desperdice uma questão que você sabe o que fazer por ter lido termos que você ficou em dúvida ou que você já achou que a questão seria muito difícil por causa deles. Vamos ver então como é que fica o item A dessa questão. Bom, como nós precisamos calcular o volume da esfera, precisamos saber aqui a fórmula do volume da esfera. Vamos lembrar que o volume de uma esfera é dado por 4/3 de πr ao cubo, ou 4πr ao cubo sobre 3, do jeito que você preferir, tudo bem? O que acontece aqui? Nós precisamos, para calcular o volume da esfera, apenas do raio dessa esfera. E isso, mesmo que você não tenha entendido todo o enunciado, está aqui, esfera de raio 2 centímetros. Então, você precisa apenas substituir aquele raio pelo valor de 2 centímetros. Então, nós teremos que o volume dessa nossa esfera é 4/3 de π, que multiplica 8, que vai dar então 32π sobre 3. Tá, e aí, o que eu faço com esse π? Se o enunciado não disser nada para você, você vai deixar esse π aqui, e esse é o volume que você tinha que encontrar, tudo bem? O que é importante lembrar? Que numa questão aberta, é sempre importante você responder por extenso a questão. Então a pergunta era, ou melhor, era determine o volume da esfera. Então eu vou lá, o volume da esfera é 32π sobre 3, e aí muita atenção, o raio estava em centímetros, então o volume estará em centímetros cúbicos. Beleza? Vamos fazer o item B. No item B, nós precisamos calcular a razão entre o volume da esfera e o volume do cone. Nesse momento, sim, nós precisaremos entender esses conceitos que estão aqui, que no item A não foram necessários, tudo bem? Bom, o cone de revolução. O cone de revolução é um cone que é obtido a partir da revolução de um triângulo. Observe esse triângulo retângulo aqui.
Se você imaginar esse triângulo girando ao redor desse eixo, ele forma todo o cone. Por isso ele é chamado cone de revolução, tá? A revolução vai ser a rotação desse triângulo. Também é chamado de cone reto, tudo bem? Dependendo do exercício, vai falar um cone reto ou apenas um cone. Porque, em geral, se falar só um cone, nós vamos entender que é um cone reto, beleza? Bom, a altura desse cone é 8 e ele está circunscrito a uma esfera de raio 2. Circunscrito é isso aqui que nós temos na figura, ó. O cone está fora da esfera. A esfera tangencia o cone, mas está dentro. Nós dizemos que a esfera está inscrita ao cone, enquanto que o cone está circunscrito à esfera. Esses termos são muito comuns, tanto na geometria espacial quanto também na geometria plana, beleza? Bom, a primeira dica aqui, né, nós temos aqui, vejam que eu fiz de lápis, tá bem fraquinho aqui, né, as linhas auxiliares que mostram que isso é um cone, isso é uma esfera. Porque eu quero, na verdade, que você veja que é muito importante no exercício de geometria espacial que você consiga observar os planos que estão ali. Não em todas as questões, isso vai ser necessário, como aquele da esfera nós não precisamos fazer nada. Mas quando tem principalmente um sólido inscrito ou circunscrito em outro, é muito legal você observar a geometria plana do exercício. E como que eu vou fazer isso? Eu vou apagar essas linhas auxiliares para nós olharmos para o triângulo e para a circunferência. Veja só. Tá lá? Bem, um conceito muito importante da geometria plana é quando você tem uma circunferência e retas que tangenciam essa circunferência, ok? Por quê? Sempre que você tiver circunferência e retas que tangenciam a circunferência, vale muito a pena observar os pontos de tangência. Não precisa marcar todos sempre, mas eu vou marcar aqui para você observar. Tá, mas o que eu ganho com isso? Que toda vez que você tem uma reta tangente a uma circunferência, se você ligar o centro da circunferência ao ponto de tangência, vai formar 90 graus lá no ponto de tangência. E eu vou aproveitar e fazer a mesma coisa aqui embaixo, tudo bem? Do lado de lá também serve isso, mas eu vou fazer só aqui. Bem, e por que isso é muito importante? Gente, 90 graus em problemas de geometria são um tesouro para você. No momento em que você encontra 90 graus, isso você tem que entender que isso vai ser importante na questão, ok? Bom, vamos para as medidas, né? Nós sabemos que a altura do cone, que aqui eu vou representar só pela altura do triângulo, tudo bem? Ó, a altura do cone é 8 centímetros, beleza? Então, a altura desse meu triângulo é 8 centímetros. E o raio da esfera é 2, mas olha que legal. Quando nós falamos aqui do raio da esfera, o raio da esfera está aqui e também está aqui embaixo, percebe? Também aqui, ok? Bom, por hora eu vou marcar esses dois lugares só para a gente poder pensar. Como nós precisamos do volume do cone, volume do cone nós encontramos a partir da fórmula, vou escrever aqui, volume do cone, nós falamos que nós fazemos πr² vezes h sobre 3, ou 1/3 de πr² vezes h. Lembrando que, assim como nas pirâmides, volume de cone é a área da base vezes a altura, mais dividido por 3, 1/3 da área da base vezes a altura. Nas pirâmides, essa área da base muda porque depende da base da sua pirâmide, mas no cone, como a base é sempre um círculo, a área da base vai ser sempre πr², beleza? Bom, observa a fórmula, isso é uma dica também bem importante. Muitas vezes a gente lê e não sabe como começar. Se você sabe que precisa do volume do cone, e o volume do cone tem essa fórmula, então você precisa conhecer a altura do cone e o raio do cone. Bem,
A altura do cone nós já temos, nós já sabemos que a altura é 8, isso foi dado. Agora, como obter o raio do cone? Vamos observar aqui na figura que o raio do cone é esse segmento aqui. Tudo bem? Ok, o que eu faço então? Eu tenho já a altura, mas o raio eu não sei. Mas aqui eu tenho esse raio da esfera, né? Que de repente eu fico olhando e falo o que isso tem a ver com o raio do cone. Observem, nós precisaremos da geometria plana aqui e lembrar o conceito de triângulos semelhantes, semelhança de triângulos. Veja, se eu considerar aqui o triângulo ABC, tudo bem? E aqui eu vou pegar um triângulo ADE, certo? Nós observamos esses dois triângulos e o legal é que ambos são retângulos. Mas para eu poder associar os dois, eles precisam ser semelhantes. E aí o que nós vamos lembrar aqui? Que um critério para ver se os triângulos são semelhantes é o critério que a gente fala ângulo-ângulo. Se você encontrar dois ângulos congruentes em dois triângulos, você já pode afirmar que o terceiro ângulo também será congruente, então os triângulos serão semelhantes. Vamos lá. Um ângulo nós já temos, que é o 90 graus, né? Esse parzinho, que ele está tanto no triângulo AED quanto no triângulo ACB. Se nós encontrarmos mais um ângulo que eles tenham de medida igual, nós temos triângulos semelhantes. E aí, pensa um pouquinho. Muito bem, você já deve ter percebido que o ângulo A, ele é tanto do triângulo AED quanto do triângulo ABC, percebe? É um ângulo comum que nós dizemos. Então, nós podemos de fato afirmar que os triângulos são semelhantes. Nós já vimos que o triângulo ABC é semelhante ao triangulinho menor aqui. E aí eu vou te dar uma dica muito importante, que é como que a gente representa a semelhança, tá? Quando eu pego ABC, eu peguei na sequência ângulo com uma marcação, vou chamar ângulo de um tracinho, tá? Ângulo de um tracinho, o ângulo que eu não marquei nada e o reto. Então, para eu falar da semelhança, eu preciso pegar os ângulos na mesma sequência. Então, se eu peguei um tracinho sem marcação e reto, eu venho aqui um tracinho sem marcação e ângulo reto. Tudo bem? Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo AED. É importante numa questão aberta você dizer por que isso, tá? Então, eu posso dizer, por exemplo, pois o ângulo ACB é igual ao ângulo AD, tudo bem? Ou congruente é o ideal, na verdade, quando a gente fala de ângulos, tá? Se eu falasse das medidas, eu falo que elas são iguais. Se eu tô falando dos objetos, que são os ângulos, eu uso o símbolo de congruente, beleza? Bom, e ainda o ângulo A é comum. Tudo bem? Bom, nós temos então que os triângulos são semelhantes. Acontece que se eu for fazer a semelhança, perceba aqui então, que é importante quando nós vamos fazer a semelhança. Se eu pegar o lado BC no triângulo maior, que é R, eu tenho que pegar um lado homólogo a ele no outro triângulo. O que isso quer dizer? Se eu peguei um lado entre o ângulo reto e o ângulo sem marcar, no outro triângulo eu tenho que fazer a mesma coisa, entre o ângulo reto e o ângulo sem marcar. Então, nós dizemos que R está para 2. Se você cuidou da ordem aqui na escrita, olha que legal. BC e D. Percebe? Você segue a mesma ordem aqui da palavra. E o que mais? No triângulo maior, nós conhecemos o 8. O 8 é a medida AC. AC, percebe? Então, eu vou ter que pegar a medida AD no triângulo menor. AD. E AD é X, certo? E esse X eu ainda não sei. Então, eu posso chamar de X, certo? Mas ainda estou com duas incógnitas. Então, eu posso também fazer no triângulo AED o
Teorema de Pitágoras, porque nós temos a hipotenusa 6, o cateto 2 e o outro cateto x, certo? Então, eu tenho essa equação que eu posso dizer, então, que o quadrado do x vai ser 36 menos 4. Percebe o que aconteceu? Eu resolvi os quadrados e isolei o x quadrado, tudo bem? X quadrado, então, vai dar 32. E aí, nós temos que, se x ao quadrado é 32, x vai ser a raiz quadrada de 32. Importante, nesse problema, como x é medida, basta eu fazer a raiz de 32. Mas, lembre-se sempre que quando você precisa que alguém ao quadrado seja 32, esse alguém é mais ou menos a raiz de 32, tudo bem? É a raiz de 32 e o simétrico da raiz de 32. E o 32, nós podemos fatorar, certo? Você vai encontrar na fatoração de 32, eu vou fazer ela aqui embaixo como um rascunho, tá bem? 32, se você dividir por 2, vai dar 16, por 2 de novo vai dar 8, por 2 de novo vai dar 4, por 2 de novo vai dar 2, por 2 de novo vai dar 1. Então, nós temos 2 à quinta. Lembre-se que para tirar da raiz quadrada, você precisa agrupar de 2 em 2. Então, nós teremos que x é igual a... sai um 2 da raiz, sai outro 2 da raiz, fica 4. E esse 2 fica dentro da raiz. X, então, é igual a 4 raiz de 2. E, sabendo esse x, nós podemos voltar para cá, certo? Eu tenho, então, que R está para 2, assim como 8 está para 4 raiz de 2. De onde eu tenho que R é 16 sobre 4 raiz de 2. Que dá para simplificar ali aquele 16 com aquele 4, beleza? E nós vamos racionalizar. Em geral, as respostas vão ser racionalizadas. Não é obrigação, ok? Mas é o que você mais encontra. Então, vamos racionalizar. Lembra que você multiplica numerador e denominador pela raiz que você tem no denominador. Para que isso? Porque quando você multiplicar essas duas raízes, você tem a raiz quadrada de 4, que dá 2, e aí o denominador ficou um número racional. Você racionalizou o denominador. Nós temos, então, 2 raiz de 2. O que é 2 raiz de 2? É o raio do cone, certo? Como nós queremos a razão entre o volume da esfera e do cone, vamos calcular o volume do cone. O volume do cone é 1/3 de πr ao quadrado vezes h, certo? Lembre-se aí, quando você tem cone, você faz área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura do cone e divide por 3. Como nós já temos o raio que acabamos de descobrir, 2 raiz de 2, então eu vou ter 2 raiz de 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 8, que foi dado no enunciado. Então, nós temos que o volume do cone vai ser 1/3 vezes π. 2 raiz de 2 ao quadrado é 8. O 2 ao quadrado dá 4, a raiz de 2 ao quadrado dá 2. Ficamos, então, que o volume do cone é 64π sobre 3 centímetros cúbicos. Como o exercício quer a razão entre o volume da esfera e o volume do cone, nós temos... O volume da esfera foi calculado no item A, era 32π sobre 3 centímetros cúbicos. O volume do cone, 64π sobre 3 centímetros cúbicos. E você, fazendo essa divisão, vai encontrar meio. Ou seja, o volume da esfera está para o volume do cone numa razão meio. A esfera vai ter o volume metade do volume do cone, certo? E como você está lá numa questão aberta, você vai escrever que a razão entre o volume da esfera
e do cone é meio. Ficou aqui pertinho da fatoração, mas você teria feito essa fatoração no seu rascunho. Tudo bem? Beleza?